Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Senhor abra a nossa sabedoria hoje. Ó Senhor meu Deus, aumenta a nossa sabedoria. Permita que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Por amor a Jesus te imploramos. Amém. Capítulo de hoje, número 2 de Samuel. Como já vimos no capítulo 1, a mãe dele, Ana, e Eucana, seu pai, não tinham filhos. Só a outra mulher do seu pai, Penina. E ela humilhava a Ana devido a esse fato de ela não ter filhos. Ana pediu ao Senhor e o Senhor lhe concedeu que tivesse um filho. Ela deu o nome de Samuel e levou-o para o templo. Já nesse capítulo veremos o que ocorrerá. Veremos uma oração de Ana. Vejamos a partir do versículo 1. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha só que oração bonita. E existe mais. Um versículo que também nos chama a atenção, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Que palavras bonitas dessa mulher. Que ótimo exemplo é a vida dessa mulher para nós. Não é mesmo? Que palavras bonitas, não só no seu pedido, mas também aqui agradecendo ao Senhor. No versículo 12 a seguir, nós veremos as coisas que os filhos de Eli, que era o sacerdote principal, o que eles faziam de errado perante aos olhos do Senhor. Vejamos o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ou seja, eram pessoas dadas a coisas alheias ao que o Senhor prezava, a coisas que deveriam ser corretas, eles faziam da maneira deles. Vejamos alguns exemplos. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Vejam só a ganância desses meninos. Porque, como já vimos, havia parte determinada para os sacerdotes. Eles chegavam e pegavam qualquer parte, pegavam qualquer coisa. A obra do Senhor não é assim. A obra do Senhor é algo sério. Algo que devemos fazer de acordo com o que o Senhor recomenda. E eles já fazendo coisas assim, afastariam as pessoas. Não é mesmo? Vocês por acaso já não viram igrejas cheias? E depois de algum tempo, por algum motivo, alguma coisa, essas igrejas foram esvaziando? Será que não é um exemplo sério do que ocorria aqui? Coisas fora do que deveriam estar acontecendo naquele templo? Vejamos mais exemplos. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tornará a ti carne cozida, senão crua. Ou seja, ainda ficavam pegando já das pessoas diretamente o que não lhes era de direito. Todos já conheciam como era aquele costume, quais partes eram os sacerdotes e quais partes não deveriam ser tocadas, que eram para o Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, as pessoas já iam desprezando, não frequentavam mais lá. No lugar de fazerem lá, já ficavam com aquele receio, não é mesmo? E o que acontece? Qual era o peso deles? Não, porque o nosso pai é o profeta, o nosso pai é o sacerdote. Você já não ouviu isso em muitas igrejas? Em que o pastor se diz ser o profeta, que você tem que respeitar ele, porque ele é teu pai espiritual. Quando chegarmos em Mateus 23, daremos uma olhada a respeito do que o Senhor Jesus nos fala sobre esta frase. Ninguém chameis de seu pai, a não ser o pai que estás nos céus. Dá uma olhadinha em Mateus 23, quando chegarmos lá veremos com muitos detalhes isso. Toma cuidado, vinho de Babilônia. Quando chegarmos em Apocalipse, veremos muito isso. Versículo 21, vejamos o que ocorreu com Ana, a mãe de Samuel. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Olha só, o menino já estava nutrido, já estava
no tabernáculo, já ajudava no templo o que as pessoas precisavam, já ia aprendendo sobre a palavra do Senhor e a sua família ia aumentando, né? Sua mãe, o Senhor abriu a madre para ela, o Senhor aproveitou e deu muito mais bênçãos para ela. Assim é o que o Senhor quer conosco, meus amigos. O Senhor quer que cada dia nós façamos coisas maravilhosas. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui está um exemplo claro do que ocorre quando as pessoas deixam aquilo que deveria ser do Senhor. Aqueles mandamentos, aquelas orientações que o Senhor havia dado. Eles deixaram aquilo que era do Senhor para estar debaixo da sua graça e faziam as coisas que eram boas aos olhos deles, mas eram péssimas aos olhos do Senhor. E notamos bem aqui o que o Senhor intentava e o Senhor fará para com eles. Meus amigos, pensem nisso, fiquem com o Senhor Deus, até a próxima.